Salve meus devs! Hoje eu vou vir aqui mostrar para vocês alguns conceitos de componentes dos Game Objects, como implementar eles, como algumas propriedades funcionam, umas que são bem utilizadas, e início já uma introdução. Se sobrar tempo, eu também vou mostrar para vocês como implementar um script em C# aqui, né? Mostrar um pouco da estrutura dele, porque é aí que o jogo em si ganha vida, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto, eu quero adicionar aqui uma gravidade a essa bola, tá? Essa esfera. Eu vou primeiro tirar esses colliders, daqui a pouco vocês vão entender o porquê, tá? Então a primeira coisa que eu quero adicionar é a gravidade nela. Vamos lá. Eu vou adicionar aqui um componente, Rigidbody, tá, gente? Rigidbody, para quem não se lembra, foi do vídeo passado, eu expliquei bem brevemente que ele adiciona a física no Game Object, inclusive a gravidade, tá? Vou ativar aqui o carinha. Então é o seguinte, esse carinha ele vai adicionar gravidade, beleza? E na hora que eu iniciar o jogo, vocês vão ver o seguinte, eu tirei aqui, desabilitar a gravidade, não se esqueçam. Então, quando eu iniciar o jogo, percebam que essa bola ela não está caindo, ela está parada porque eu desativei aqui a gravidade, beleza? Se eu ativar aqui, ela começa a cair, certo? Desativei de novo, mas aí não faz mais efeito, tá, gente? Ela já está ativada. E aí ela simplesmente começa a cair infinitamente, nesse caso. Aí vocês perguntam, Guilherme, por que a esfera simplesmente atravessou o plane? Bom, vocês viram agora no início que eu removi os colliders, os colisores, beleza? E por que eu removi os colisores? Só para mostrar para vocês que objetos que não têm colisor não vão bater, não vai ter a física de colidir uma coisa com a outra, né? Então vamos adicionar aqui os colisores. Aqui eu vou adicionar o collider, o Sphere Collider, tá, gente? Por que o Sphere Collider? Vocês percebam que assim, ele tem aqui, ó, essa malhazinha em verde, tá vendo? Isso aqui define a área da colisão da esfera. Se eu, por exemplo, eu vou mexer aqui, ó, o centro da esfera para cima, vocês podem ver que o colisor está aqui em cima, certo? Eu já vou demonstrar um pouco melhor isso daqui, mas a área da colisão é essa parte aqui, beleza? E aqui no plane, quando a gente cria um plane, automaticamente ele vem com um Mesh Collider, beleza? O Mesh Collider, ele define o seguinte, na aula passada eu falei um pouco brevemente sobre o Mesh Renderer. O Mesh Renderer, ele renderiza, é a malha de renderização, ou seja, é o desenho do formato do objeto, do Game Object, beleza? Se eu clicar aqui, por exemplo, vocês verem, aqui vocês podem ver que ele é formado por vários triângulos. Essa malha de renderização são vários triângulos mesmo. A esfera também são vários triângulos, só que com várias dobras. Então assim, se eu adicionar um Mesh Collider aqui, eu estou literalmente adicionando um colisor em cada uma dessas vértices, desenhando esses triângulos. O que, em alguns casos, por exemplo, uma casa que precisa ter um Mesh Renderer, beleza, isso é válido. Porém, nesses casos em que, por exemplo, é uma esfera, usar o Sphere Collider, ele economiza processamento, certo? Então, assim, é muito mais prático, muito melhor você utilizar o Sphere Collider nesse caso, tá? E aqui embaixo, como eu não tenho nenhuma montanha, não tenho nenhum relevo, nem nada, é muito melhor, e economiza processamento, utilizar o Box Collider, que é a mesma coisa. Aqui tá pequenininho aqui, ó, mas vou aumentar para vocês verem. Ele é literalmente uma esfera. Ao invés de renderizar cada um daqueles triângulos, ele só tem 8 vértices. 4 aqui em cima, 4 aqui embaixo. Ele faz um cálculo internamente e qualquer coisa que atravessar a área desse cálculo que ele fez é considerada colidida. Então ele consegue detectar a colisão, beleza? Então vamos acionar aqui. Lembrando que tanto a esfera quanto o plane tem que ter o collider, senão a esfera continua atravessando. Ó, bateu, caiu. Isso mostra que realmente, né? Agora adicionei a gravidade aqui na esfera e também adicionei a colisor na esfera e no plane. Significa que os dois têm área de colisão. Então, se eu tirar aqui, por exemplo, o Box Collider, simplesmente vai cair. Não importa, tanto na esfera quanto no plane. Eu preciso ter o collider nos dois para eles funcionarem, beleza? Show de bola. Vamos ver agora o seguinte. Dentro dos colisores, um outro conceito muito importante é esse trigger aqui. Por quê? Vamos ver o que acontece se eu ativar esse carinha aqui e rodar o jogo. Só para mostrar. Ativei o do plane, tá, gente? Perceba que a bola passou do mesmo jeito como se o collider não existisse. Ah, Guilherme, então isso aqui desativa o collider? Não, gente, isso aqui não desativa o collider. O que acontece é o seguinte. Quando a gente define que isso aqui é um trigger, para quem não sabe, trigger significa gatilho, tá? Então é o seguinte, quando alguma coisa entrar aqui dentro, encostar nessa colisão, ou entrar da colisão, ou atravessar, sair do collider, ele aciona esse trigger. É um evento, uma ação dentro do código C#, tá? Que a gente pode detectar. Imagina o seguinte, se eu criar aqui um Game Object vazio, porque aqui não tem nada, é um Game Object vazio, não tem nenhuma malha de renderização, não tem nenhum componente.
eu vou adicionar só o Box Collider. Percebam que agora isso aqui não é renderizado em cena. Se for ver aqui, ó, não aparece em cena, mas ele é um colisor. E eu posso colocar aí embaixo da esfera e fazer o seguinte. Quando a esfera atravessar esse Collider aqui, encostar no Collider, ela vai cair normalmente, o player vai ver a esfera caindo. Então vou acionar aqui para vocês verem, ó. A esfera caiu normalmente, tá? Opa, perdão, esqueci de ativar o trigger. A esfera cai normalmente, porém, ela atravessou esse Collider aqui. Vou colocar decentemente, porque colocar todas as configurações erradas é meio complicado, né? Beleza. Então agora, a esfera atravessou o Collider e caiu aqui no plane normalmente. Então o player vai visualizar o jogo dele normal, porém, ele vai ter atravessado esse cubo. Nesse momento, a gente pode colocar um evento, uma ação. Então, se for um jogo de terror, por exemplo, eu posso colocar um jump scare aqui dentro. Ele passou por uma determinada área, aciona um evento que desencadeia um jump scare. Um susto, alguma coisa acontecendo, uma porta abrindo, um ser maligno aparecendo. Eu gosto muito de jogos de terror, tá, gente? Então, assim, é minha referência hoje em dia, tá? De qualquer forma, esse aqui é o carinha que detecta essas colisões, beleza? Então, ter esse conceito de trigger é muito importante, ok? Eu vou até colocar esse nome aqui como trigger, só pra gente poder brincar com ele depois também, de alguma forma. Então, vamos lá. Esse é um conceito muito importante. Então, isso aqui são as propriedades que existem para todos os triggers, para todos os colliders, ok? E outra coisa que eu queria mostrar, só para vocês entenderem direito como funciona um collider, tá? Aqui nós podemos ajustar o tamanho do collider, o local inicial dele, né, o centro dele. Então, se eu deixar ele aqui embaixo, eu vou rodar aqui o jogo só para vocês verem que interessante fica o colisor da esfera ficar embaixo dela. Olha lá, tá vendo? Bizarríssimo, né? Se eu gerar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo que ela tá caindo? Justamente porque o colisor dela é essa parte de baixo. A física se aplica nela, mas o colisor é isso aqui. Então, assim, é muito importante vocês entenderem como funciona essa parte de configurar, tá, a área do colisor, certo? Então, beleza. Esse é o segundo ponto. Beleza? Então, assim, pessoal, agora eu vou criar um script aqui, um script em C# mesmo, ou seja, vamos começar a programar o nosso jogo, fazer uma coisinha assim, mais, né? E vamos começar do seguinte, a gente vai criar um script para mover essa esfera pelo cenário. Então, deixa eu aumentar um pouco isso daqui. Eu posso deixar em E, porque isso aqui é a altura disso aqui é sempre a mesma. Então, ok. Vamos adicionar... Vamos deixar um pouquinho menor. Eu vou adicionar aqui um script, então, nessa esfera. E a gente vai fazer a gente controlar essa esfera aqui. Primeira coisa, vamos ajustar aqui a câmera, porque a gente tem que pegar uma área maior do cenário para conseguir visualizar. Então, se eu ajustei aqui a câmera, ó, a gente consegue ver uma área maior do cenário, beleza? Tá perfeito já. Aqui na esfera, a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar uma pastinha aqui, só para organizar, chamada Scripts. Beleza? A forma como a gente organiza os arquivos dentro da criação de um jogo é importante, tá, gente? É muito importante. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso agora, vou deixar para um pouco mais para frente, mas é muito importante vocês sempre se manterem organizados aqui, tá? Então vamos lá. Dentro dos scripts eu vou criar um script aqui que eu vou chamar de... Aqui, ó, clico com a botão direita, a gente foi indo muito rápido, vai em Create e MonoBehavior Script, tá? O que significa esse MonoBehavior, tá, gente? MonoBehavior é basicamente o código que roda atrás, o código fonte, enfim. Script é porque é um script, tá? Eu vou chamar aqui de Player Controller, que a nossa esfera vai ser nosso player nesse quesito, beleza? Então, eu dou 2 cliques aqui, tá? Nesse caso, gente, vocês têm que ter o Visual Studio instalado, beleza? Para quem não conhece, esse aqui é o Visual Studio, tá? É uma ferramenta muito poderosa, eu mostrei ela no meu curso de programação C#, beleza? Você tem que estar com ele instalado. Vocês podem utilizar também o Visual Studio, o VS Code, ao invés do Visual Studio. Porém, eu prefiro e recomendo o Visual Studio, tá? Ele é a ferramenta padrão aqui da Unity que a gente utiliza geralmente, beleza? Então, essa aqui é a carinha do script, beleza, gente? E então, só para deixar bem claro, tá? Qual que é a diferença de um código PO para um script, tá? Eu não cheguei em muitos detalhes disso no meu curso, mas o que acontece? Quando a gente desenvolve um software, um sistema, um aplicativo celular, um site, a gente cria. Tudo é baseado em programação orientada a objetos, tá? Porque fica mais fácil de organizar, é um código mais limpo, então assim, a gente utiliza programação orientada a objetos.
Porém, em um jogo a gente não utiliza programação orientada a objetos. A gente utiliza scripts com objetos, é um pouco diferente. A gente pode sim aplicar a programação orientada a objetos dentro de um jogo também, só que nem sempre é o melhor dos cenários, tá? Aqui é uma programação orientada a scripts. Então a gente vai fazer o nosso jogo rodar com base em GameObjects com scripts dentro. E os scripts vão ficar aqui, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui, beleza? Então, ok. Vou tirar aqui os comentários, já vou explicar sobre. Toda classe aqui, scripting na Unity, ela funciona com o seguinte princípio. Ele vai herdar sempre um negócio chamado Model Behavior. Esse Model Behavior é da própria Unity, tá bom? Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre isso daqui agora, porque isso aqui tem muito conceito por trás, tem muita coisa que pode ser utilizada aqui por trás, ok? Mas basicamente é o seguinte. Esse aqui é um método start, esse aqui é um método update. Temos outros métodos também, como o fixed update. Temos outros também como o late update. Tem alguns também que são de trigger, então é onTriggerEnter, por exemplo. Eu vou deixar todos eles aqui que eu vou explicando depois com o tempo, beleza? Mas vamos lá. Primeiro ponto. O método start, ele é um método que é chamado uma única vez. Então, no momento em que eu iniciar o meu jogo, no momento que, de fato, a cena começar a rodar, né, o objeto for criado aqui dentro, então, assim, não é no momento que o jogo iniciar, mas sim no momento que ele existir na cena. Esse método aqui do start, ele é chamado, beleza? Eu vou demonstrar isso aqui na prática para vocês já, daqui a pouquinho. Mas esse aqui é o primeiro método a ser chamado, depois de um outro chamado awake, mas não vou entrar em detalhes dele agora também, tá? O update, ele na verdade é autoexplicativo. Todo jogo ele funciona com base em várias imagens. Então vamos supor que o meu jogo está rodando a 30 FPS. FPS, para quem não sabe, é frame per second, tá? Ou frames por segundo, beleza? É o quantas imagens do jogo vão aparecer por segundo para você. Então quanto maior o seu FPS, menos lag, né? Menos bugzinho você vai ter ali no jogo, o que é ótimo, beleza? Esse método ele é chamado toda vez que renderiza um frame. Então, tá renderizando um frame? Ele chama esse método. Vai renderizar outro? Chama esse método sempre antes de renderizar o frame, ok? Então, chama o método e renderiza em sequência, beleza? Então, esse método é muito útil para fazer algumas coisas funcionarem. O Fixed Update, ele é definido a um tempo específico para chamar por vezes. Então, não funciona dessa forma em que ele vai passar por esse método e carregar um frame. Passa pelo método e carrega um frame. Não funciona assim. Ele sempre vai ser chamado em um período regular de tempo. Então, sei lá, a cada 100 milissegundos, a cada 2 milissegundos, é sempre num período específico de tempo. E o Late Update vou resumir para vocês, é a mesma coisa que o Update, só que ele sempre é chamado por último. Ele é sempre chamado depois do Update, beleza? Ah, Guilherme, qual que é a diferença então desses dois na prática? Por que eu vou utilizar isso ou por que eu vou utilizar esse daqui? Vamos supor o seguinte, toda vez que a gente vai fazer um player andar ou correr no cenário, a gente tem que movimentar o GameObject pelo cenário. Porém, se a gente fizer isso a cada frame, sempre que por acaso acontecer de uma pessoa estar a 30 FPS, ela vai estar andando a uma velocidade. Mas se o jogo da pessoa estiver rodando a 120 FPS, ela vai estar simplesmente rodando 4 vezes mais rápido do que o outro. Então o player vai ficar 4 vezes mais rápido também na cena. E isso torna tudo, obviamente, por razões completamente óbvias, desproporcional. A gente não pode deixar isso acontecer. Por isso que existe o Fixed Update também, tá? Então sempre que a gente vai tratar de qualquer coisa envolvendo física no jogo, a gente utiliza o Fixed Update para impedir que essa questão dos frames interfiram na física do jogo, entendeu? Também tem como utilizar o Update, mas a gente precisa fazer um cálculo que a gente utiliza um negócio chamado Delta Time. Delta Time, só para contextualizar rapidinho, é o tempo entre uma chamada e outra. Então, se entre a primeira chamada do update e a segunda chamada do update levar 1 milissegundo, o delta time vai ser justamente 1 milissegundo, que é o tempo entre um e outro. Às vezes pode levar menos, às vezes leva mais tempo entre um frame e outro, tá? Então, assim, esse tempo, ele afeta diretamente a física do jogo. Depois eu vou fazer um script aqui, andando, aqui dentro do update, só para vocês verem a diferença entre jogar com um FPS mais alto e mais baixo, sem ter essa tratativa, beleza? E alguns métodos, como o onTriggerEnter, tá? Se ele tem esse on na frente, a gente está dizendo basicamente que um evento está chamando esse carinha aqui. Nesse caso, é o evento de acessar um trigger, ou seja, um objeto acessar outro trigger. Então, assim que essa esfera colidir com aquele trigger,
vai acionar aquele evento do onTriggerEnter, certo? E aí a gente pode ter umas tratativas, como por exemplo iniciar um jumpscare, assim como eu tinha mencionado anteriormente, beleza? Então vamos lá, vamos criar um script aqui, só para brincar um pouquinho, vou colocar no fixed page porque eu vou fazer a bolinha se mover pelo mapa. Ou melhor, eu vou fazer ela só pular por enquanto, para não estender muito o vídeo, depois a gente coloca a movimentação nela, beleza? Então vamos começar criando um if aqui, e a gente vai fazer o seguinte, eu vou utilizar uma função chamada keycode, não, perdão. A gente vai usar o keycode com space, tá, gente? Só que não é essa função aqui, é o... Deixa eu me recordar aqui só um instante. É o input.getKey. Ó, vocês podem ver que aqui ó, tem 3 funções. Aqui é o getKeyDown e getKeyUp, beleza? Eu vou utilizar o getKey porque essa função aqui que tem o final down, ela só aciona quando a gente pressiona o botão, quando o botão vai para baixo, ou seja, quando eu pressiono. Essa outra é somente quando eu solto o botão. E o getKey normal é uma única pressão da tecla. Não vai detectar, por exemplo, várias vezes que eu pressionei. Se eu apertar e segurar, por exemplo, não vai detectar que eu estou pressionando a tecla. Isso é importante também, tá? E aqui dentro eu passo o keycode, que nesse caso eu estou passando o space, ou seja, eu quero acionar a tecla do meu teclado. Então aqui ele vai verificar o seguinte. Eu vou detectar aqui, quando eu pressionar a tecla do espaço, ele vai retornar aqui um booleano true. E ele vai entrar nesse if. Enquanto eu não pressionar, ele só vai pular esse if, porque ele não vai acessar porque eu não estou pressionando a tecla. Beleza? Então isso aqui detecta uma tecla pressionada. Ok, gente? Ok, então vamos lá. Primeiro ponto, antes de continuar aqui com isso. Eu vou jogar esse script, arrastar ele aqui, ó. Estou com a esfera selecionada, tá, gente? Eu vou arrastar esse script aqui para dentro e soltar. Pode ver que aqui, ó, Player Controller, agora faz parte do Player Controller, o script que eu estou montando, é um componente da minha esfera, beleza? Show de bola, então vamos lá. Aqui dentro agora, eu posso considerar que esse script está rodando dentro da minha esfera, beleza? Então eu posso pegar o meu GameObject. Se eu sempre escrever a propriedade GameObject, ela já faz parte desse modo Behavior, tá? Então a Unity já sabe que se eu chamar esse GameObject, eu estou pegando as propriedades dessa esfera aqui. Eu estou pegando esse GameObject da esfera, beleza? Então, ok. O que eu quero acessar aqui é o seguinte, eu quero fazer esse cara literalmente dar um pulo para cima. Então eu quero aplicar uma física dele para cima, ok? Existe aqui uma classe, né, um componente chamado Physics. Eu vou acessar esse carinha e vou adicionar aqui uma força. Então, Add Force, se eu não me engano. Como é que é? Novamente, tá, gente? Aqui são muitas funções, muito conteúdo, então assim, é impossível uma pessoa conhecer tudo de cor. Esse tipo de coisa a gente sempre pega com documentação na internet, a gente acessa o site oficial da Unity e busca ali os componentes. É bem fácil de achar na verdade, tá? Mas a gente sempre esquece. Eu mesmo esqueci como adicionar uma força aqui, mas só um segundo que já vou voltar. Pronto, pessoal, eu tava fazendo até errado, não é com Physics, perdão. A gente vai pegar o GameObject e a gente vai ter que pegar o componente chamado RigidBuddy, tá? Então, getComponent. E aqui eu pego RigidBuddy. Opa, coloquei errado. RigidBuddy, beleza? Então, eu vou colocar aqui, var RB. RB de abreviação de RigidBuddy, tá? Então, o que eu estou fazendo nessa linha? Eu estou acessando o meu GameObject, que é a esfera, e estou buscando getComponent, estou pegando o componente RigidBuddy que está dentro dela, beleza? Então eu estou pegando esse componente aqui, ó, RigidBuddy, ok? Esse componente, ele também é um script, tá? Dentro do código, só que já é nativo da Unity, beleza, gente? Então, ok. Aqui eu estou pegando esse componente e guardando ela numa variável. Então aqui, vocês podem ver, ó, é o tipo RigidBuddy, ok? Agora que eu tenho esse RigidBuddy, o que eu vou fazer? Eu vou dar um rb.addForce, beleza? Aqui vamos ver esse Add Force, o nome é bem sugestivo, tá? Adicionar uma força. No caso eu quero adicionar uma força para cima, para fazer um pulo, fazer a bolinha pular, certo? Então vamos lá, vamos ver as propriedades que eu tenho aqui dentro. Eu posso só adicionar um Vector Tree, ou um Vector Tree com Force Mode, ou simplesmente passar as propriedades de um Vector Tree, ou fazer isso passando o Force Mode também. Gente, o que é um Vector Tree, tá? Na Unity, tudo, nesse caso, tudo funciona em 3D, tá? Então existem sempre 3 dimensões, para cima, para direita e para esquerda. A gente chama, na verdade, tá, gente, de comprimento, altura, largura e comprimento, beleza?
que é o XYZ, ok? Então isso é o vector tree. Tanto que se eu criar aqui um new vector tree, deixa eu até colocar separado só para mostrar, vou chamar de vetor. Aqui, ó. Podem ver que o nome das variáveis do vector tree é XYZ, beleza? Então aqui está basicamente, esse vector tree é para eu dizer a posição aonde eu quero adicionar uma força. Nesse caso, eu poderia fazer de duas formas. Eu poderia pegar a posição, o topo da bolinha, e mandar ele sempre adicionar uma força para cima. Nesse caso, iria funcionar, porém se a bolinha rotacionasse, a força seria adicionada sempre na parte superior da bolinha. Então imagina que a bolinha fez isso daqui, se ela rodou para o lado. Agora, deixa eu pegar aqui, ó. Tá vendo que a posição, o topo da bolinha agora é para lá? Então iria impulsionar a bolinha para aquele lado. Então eu não quero que isso aconteça, porque se ela rotacionar, ele vai estar pulando para frente ou para trás e não para cima. Eu só quero fazer ela pular para cima. Então, ao invés de fazer isso, eu vou adicionar um vector tree da seguinte forma. Eu sei que o y é o vetor, a variável, né, que aponta para cima, sempre do cenário. Então, eu poderia simplesmente fazer assim, ó, 0, 1, 0, tá? Porém, fazendo isso, gente, a gente tem um problema que é o seguinte. Se eu só adicionar aqui 1, a força do pulo vai ser muito fraca. Porque aqui não aponta só a direção, mas também a intensidade do pulo. Então eu vou adicionar como é que se diz? Uma unidade de força para cima. Mas isso é pouca coisa. Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 100. Vamos ver o que acontece se eu colocar aqui 100, tá? Espera carregar aqui. Vamos lá. Iniciei o jogo. Vamos ver se a bolinha vai pular na hora que eu apertar o espaço. Olha lá. A bolinha tá pulando. Beleza? Tá pulando bem alto, por sinal. Olha lá, ó. Apertei e segurei aqui no caso. Foi pra cima, ó. Demorou pra voltar até. Fechou. Então vamos lá. Nesse momento, vocês devem estar se perguntando. Gente, tem dois problemas aqui. Primeiro, eu confundi, não é o get key que pode apertar para baixo. É o get key down, desculpa, viu, gente? O get key, se aperta e segura, ele vai processando várias vezes, tá? O get key down, ele só processa enquanto você aperta para baixo. Depois, enquanto você não soltar, ele não detecta outro pulo. Então, beleza, eu não posso apertar e segurar para ele ir somando forças aqui embaixo, né? Segundo ponto, ele está conseguindo pular no ar. Significa que, enquanto está no ar, eu consigo pular várias vezes, tá? Eu corrigi aqui esse get key down e vamos ver então agora como é que vai funcionar. Vocês vão ver que é como se eu estivesse voando no jogo também, pressionando várias vezes o espaço. Vamos ver como ficou agora. Ó, vou apertar uma única vez e segurar. Pode ver que ele só deu um pulinho. Bem fraco. Agora se eu apertar várias vezes, vamos ver o que acontece, olha lá. Tá vendo que ele vai pulando. Só que eu não consigo apertar tão rápido. Então o pulo dele tá fraco na verdade. Vamos adicionar aqui 1000, para ele pular bem alto com um só. E eu não vou corrigir agora essa questão dele conseguir pular só quando estiver encostando no chão, tá, gente? Eu vou deixar ele pulando no máximo de tempo que eu quiser, só por enquanto, tá bom? Mas o que acontece? Dessa forma, que eu falei, dá para fazer isso, para fazer ele pular para cima. E se a gente pegar simplesmente o valor, a posição do topo dele, e adicionar uma força, pode gerar esse problema que eu falei, de quando ele está torcido para o lado, a bolinha simplesmente vai ser jogada para um dos cantos. Vamos corrigir isso, deixar esse código um pouco mais elegante, ao invés de ficar fazendo dessa forma, que eu acho bem feio, tá? Vamos fazer o seguinte. O vetor, na verdade, não vai ser um novo vector tree. Ele vai ser o próprio GameObject.transform. Deixa eu ver qual é o nome da propriedade. Acho que é top, não. Vamos verificar aqui todas as propriedades que tem. Right. Aqui, ó. Vamos pegar aqui o local position, ele pega a posição local. Se eu só utilizar position, ele vai pegar a posição global dele no mundo, tá, gente? Isso também funciona tanto para posição, quanto rotação, quanto escala, tá? Vamos pegar position, ponto... Aqui tem forward, se não me engano. Cadê? Não é essa posição, se não me engano. Só um instante que eu vou verificar aqui a propriedade, gente. Beleza, eu já verifiquei aqui. Realmente não é o position, tá, gente? Tava indo pro caminho certo, só tinha esquecido a palavra. É o transform.up. Isso aqui vai pegar sempre
a parte superior da esfera. Vamos adicionar isso daqui aqui e fazer um teste aqui só pra gente verificar, tá bom? Esperar compilar. Toda vez que a gente salva o script, tá, gente? Vai ter que esperar a Unity compilar novamente. Então, beleza. Vamos lá, rodar o jogo e vamos pular um pouquinho aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Vocês vão perceber duas coisas aqui. Na verdade, vão perceber uma. Apertei espaço, vocês percebem que ela não tá pulando. Por que não tá pulando? Porque quando a gente pega essa variável up, ela está adicionando apenas mostrando qual é a posição em um vector tree, beleza? Só que essa posição, ela é muito fraca. Ela é literalmente 0 e 1, assim como tinha passado no vetor antes também. Então aqui a gente pode simplesmente multiplicar por um valor alto, tipo 1000. Então a gente vai estar multiplicando a posição do topo da bola por 1000. Então a gente vai estar deixando essa variável mais forte, né? Vai estar aplicando uma força maior nela. Vamos então fazer um teste aqui e verificar se agora ela está pulando. Aperta aqui, ó. Pulou. Perfeito. Deixa eu afastar um pouquinho mais a câmera para a gente ver melhor. Aqui, ó. Aperta aqui, ó. Pulou alto pra caramba, ó. Tá vendo? Nice demais. É o seguinte, eu posso inclusive apertar várias vezes, ó. Ela vai pulando cada vez mais, tá vendo? Perfeito. Deixa ela cair aqui que eu vou fazer outro teste. Seguinte, gente. Lembra que eu falei que se ela tiver de lado, o topo vai ser pro lado? Vamos ver aqui se isso vai acontecer. Ó, o topo dela agora é pra lá. Ó. Pulei e jogou a bola pra frente. Ela caiu do cenário. Tá vendo como isso é bizarro? Então assim, existe uma forma de a gente corrigir isso daqui assim, tá? Para fazer isso, a gente não vai utilizar o GameObject, tá? Porque usando o GameObject, a gente está pegando propriedades dele. A gente quer o up global mesmo, que é o vectorTree.up, tá? E aí a gente multiplica pelo valor que a gente quer, que nesse caso é 1000, beleza? Eu vou até diminuir um pouco, que está pulando muito alto, vou colocar 500 aqui. Então, 300, vai, 300 acho que tá bom. Então assim, nesse momento, o vectorTree.up é exatamente igual a 010, que é aquele vector tree que eu passei aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem. É isso aqui. É isso que ele vai retornar aqui para dentro. Porém, isso aqui é de uma forma mais elegante, tá? Eu não preciso ficar passando os valores já estão gravados aqui dentro, tá? Isso é muito importante saberem, beleza? Deixa eu ver até se dá para ver, ó. Ele só retorna aqui o up vector tree, ó. Ó, exatamente o que eu falei. 010, tá vendo? Então assim, isso aqui já facilita pra gente, beleza? Show! Vamos agora para Unity e vamos ver como está funcionando agora. Se esse efeito vai acontecer de novo com a bolinha de lado. Então, beleza, vou iniciar o jogo aqui. Beleza, a bolinha caiu. Vou pular. E o pulo está muito fraco, mas beleza. Aí, ó, o pulo daqui. Agora, vamos colocar a bolinha de lado. Vamos ver se ela vai ter o mesmo efeito, né? Ó, o topo dela agora está lá para frente. Vamos pular. Ó, eu consigo pular várias vezes aqui com ela. Mas perceba que ela pulou no mesmo lugar. Aí, ó. Ela não tá pulando pra frente, e sim pra cima, independente da rotação dela. Então assim, com isso aqui a gente já corrigiu esse problema. E aqui a gente já viu 3 coisas muito importantes, 4 na verdade. Primeiro, como utilizar, né, fazer validação das teclas, ou seja, validar se realmente uma tecla está funcionando ou não, né, se está pressionando ou não, para a gente conseguir mandar os comandos para o jogo. Segundo, a gente já descobriu como pegar componentes do GameObject atual, que a gente está no script. O terceiro, a gente já entendeu um pouquinho sobre o Vector Tree, que é um conceito extremamente importante, tá? E o quarto, a gente também já está brincando um pouco com a física, estamos flertando um pouquinho com a física aqui do Rich Buddy, beleza? Então, isso aqui já é um conceito muito importante. Inclusive, a gente pode mudar o tipo de força. Force Mode, que está aqui agora, é como Force. Vamos adicionar um outro aqui, que é Impulso, por exemplo. Vamos ver como vai ser a reação aqui na Unity. Só um instante que ele está compilando os scripts, que eu terei um valor aqui, né? E vamos rodar aqui. Beleza, vou pular. Ó. Ele deu impulso, tá vendo? Impulso de 300 é muita coisa. Então isso aqui não é uma força sendo aplicada nele. É um impulso sendo adicionado no GameObject. Beleza? Foi tão pra fora que até sumiu do jogo, olha. Enfim. Então vocês podem ver que, tipo assim, tem diferença entre um e outro, certo? Aqui eu podia diminuir, talvez colocar só pra 10,
já fosse ficar bom o pulo dele. Porque 300 foi muita coisa. Vamos ver aqui, ó, se a gente consegue fazer um pulo bacaninha com a bola, com a esfera. Show. Ó, pulou bacana, tá vendo? Aí, ó. Tá vendo? Ó? Na próxima aula a gente corrige isso de conseguir ficar apertando várias vezes o espaço, tá? E a gente também começa a fazer essa bolinha se movimentar pelo cenário, beleza? Aí a gente começa a brincar um pouco mais com o script. Por isso, por hoje, a gente vai ficando por aqui, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Espero que façam bastante proveito. Por favor, se puderem curtir, compartilhar, bom, fico muito contente. Dê uma olhada no Instagram que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Um abraço, Dev, e falou!